Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da quarta semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá em Ezequiel 47, versículos de 1 a 9 e versículo 12, que nos diz assim: Naqueles dias o anjo fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea, na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu via a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu 500 metros, e fez-me atravessar a água. Ela chegava aos meus tornozelos. Mediu outros 500 metros e fez-me atravessar a água, e ela chegava aos meus joelhos. Mediu mais 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava à minha cintura. Mediu mais 500 metros e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar a não ser a nado. Ele me disse: Viste, filho do homem? Depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores, de um e de outro lado do rio. Então ele me disse: Estas águas correm para a região oriental, descem para o Vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão remédio. Amados irmãos e irmãs, especialmente por estarmos no ano A, nós estamos vivenciando aquilo que nós costumamos chamar na teologia de um ano batismal. A Quaresma, o terceiro, o quarto e o quinto domingo, eles focam no tema do batismo, dentro do Evangelho Dominical. Essa primeira leitura ela tem uma grande conotação do batismo também. Olha que interessante, aparece aqui para nós a imagem de que do templo saía água. O templo era por excelência a morada de Deus, era onde Deus habitava. E aí nós vemos que deste templo, segundo o relato, saía água. E essa água, no finalzinho nós percebemos que ele gerou vida, né? Os animais voltaram a ter vida, as árvores voltaram a ter vida, e até podiam ter fins medicinais, né? De curar quem usasse aquelas árvores. E a gente pode se perguntar o que isso quer dizer. Vamos fazer uma pequena simbologia aqui à luz de Cristo. Lá no Novo Testamento, no Evangelho, mostra que quando da lança se abriu, né, saiu sangue e água. Essa água, obviamente, simboliza o batismo. O batismo, de fato, é essa água que jorra do templo, o templo que é o próprio Cristo. Pois hoje, o Cristo é a própria presença de Deus, até porque Ele é Deus. Do Cristo emana essa graça. Olha que coisa linda, coisa profunda, não é? Ademais, quero também refletir com você que às vezes a gente não dá o devido valor ao batismo. É igual mais ou menos a seguinte realidade. Nós temos água em casa todos os dias, enquanto não tem uma crise e temos um racionamento, a gente não começa a dar valor. A gente gasta. Quando falta, a gente, meu Deus, eu não vivo sem água. Amados irmãos e irmãs, a gente precisa voltar a valorizar o batismo. Para muitos de nós é um sacramento alheio, um sacramento escanteado, um sacramento que não tem importância. Mas na verdade o batismo é o sacramento mais importante que nós temos no sentido de ser porta de entrada. A Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, é claro, mas para que eu chegue até a Eucaristia eu preciso passar pelo batismo. Ele é porta para os demais. Que nós possamos nesse dia de hoje, então, refletir melhor. Como é que eu estou lidando com o meu batismo? Eu tenho valorizado, eu tenho vivido como autêntico batizado? Reflita sobre isso. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo daqui a pouquinho às 7 horas da noite para o estudo do Evangelho. Até lá!